Josué capítulo 2, versículos de 14 seguintes. Escute bem. Pega esta palavra, que essa palavra é poderosa. Eles responderam-lhe, à custa de nossa vida salvaremos a vossa, quando o Senhor nos entregar esta terra. Fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Os homens disseram-lhe, eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela, por onde nos fizeste descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Palavra do Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes nós olhamos como está a nossa vida e nós corremos um grande risco de sempre olhar só para agora e não ver para frente. Sempre nós pedimos a Deus visão para ver além. Nós corremos o risco de vermos sempre o problema de agora, a dor de agora, o sofrimento de agora, a situação desse momento ou a prisão deste momento. Nós perderemos a chance de viver um futuro glorioso, de viver um futuro brilhante, de ter coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida. Quem olha só para agora perde coisas extraordinárias. É igual você se deixa pelo momento de empolgação e aí você olha só o agora. Ei, olhe mais para frente. Veja mais amplamente. Olhe para frente. Escreva isso que eu estou te dizendo. Escreva isso no seu diário de combate. Olhe para frente. Se você se deixa guiar pela dor de agora, de um luto, por exemplo. Se você não olha para frente, se você não olha para o alto, você olha para o luto e diz, acabou tudo. Você olha para uma perda momentânea e você diz, perdi tudo. E eu quero dizer que muitas vezes aquela perda momentânea é o começo de um grande ganho, e até o ganho do céu para muitos. Quantas pessoas que ao perderem um ente querido, por exemplo, eu lembro quando meu pai morreu, jovem ainda, ele tinha 56 anos, e a gente estava só organizando para ir para a missa, e naquele momento de dor, podia perceber, meu Deus, como eu perdi tudo. Não, mas naquele momento, lá na frente, o senhor estava forjando para levantar um homem guerreiro, combatente, que era apenas um jovem naquela época. Mas Deus utilizava tudo aquilo para preparar. Então, quero dizer para você, Deus utiliza o teu sofrimento de hoje para preparar a glória de amanhã. Deus utiliza a dor de agora, a perda desse momento, a fraqueza, a fragilidade desse momento para preparar uma grande conquista lá na frente. Então, quero dizer para você que está aqui, cuidado para não olhar somente o de agora, o sofrimento de agora, a muralha que está na tua frente. Mas amplie a sua visão para ver além. A história de Raabe não termina com a tomada de Jericó. Não. Duas coisas importantes. Sim, quando ela e sua família foram poupados do extermínio, levado pelos israelitas, aconteceu algo inimaginável. Mas antes de eu dizer isso aqui a você, eu preciso te dizer algo. Olha a sabedoria dela. Ela diz assim, à custa de nossa vida salvaremos a vossa, quando o Senhor nos entregar essa terra. Fiéis à nossa promessa, agiremos com bondade contigo. Os homens disseram, eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quem obrigou? Ela. Sabedoria no momento de dificuldade. Raabe viu que o seu povo, a sua terra, ia ser devastada. Raabe viu e conheceu Deus naquele momento. Ela sentiu pelo poder, por ouvir falar, ela escutava o poder de Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero seguir esse Deus. E aí ela usou com sabedoria. Ei, eu vou salvar vocês, eu vou ser proteção, eu vou ser guia. Mas eu preciso que vocês me façam o juramento de proteção. Então, meu irmão, minha irmã, inclusive utilize a dor e o serviço que você está nesse momento com sabedoria. Não interesseira, ela não foi interesseira. Ela foi interessante. Eles disseram, à custa de nossa vida salvaremos a vossa. Ótimo, pois eu quero que vocês façam isso. Não foi ela que pediu, eles que ofereceram. Aí ela fez o quê? Aí ela, pois tudo bem, pois se obriguem, façam um juramento, se comprometam, entendeu? Ela não foi interesseira, ela foi interessante, ela ofereceu o serviço, ela serviu, ela deu o que ela tinha, a proteção, o serviço, cuidou. E aí isso aqui é muito interessante porque nós precisamos agir com sabedoria no momento de dor, no momento de dificuldade e no momento de mudança. Perceba quando as coisas estão mudando. A história de Raabe não termina com isso. Aconteceu algo inimaginável. Olha a sabedoria daquele momento de dor. Mas preste atenção, o futuro reservava coisas maiores do que apenas ser salva, do que apenas não morrer no extermínio. Não. Aconteceu algo inimaginável.
ela acabou se casando. Ela era o quê mesmo? Prostituta. Mas ela acabou se casando com quem? Com um destacado descendente de Judá, da tribo de Judá, chamado Salmão. Está lá, inclusive sai no Evangelho o nome dela. O nome de Raabe vai estar no Evangelho para todas as gerações. Está aqui, Mateus 1, 5, 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Eu estou aqui lendo e arrepiado. Vocês estão entendendo? Aí se você pega mais para frente, Mateus 1,16 e Lucas 3,23, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias prometido. Palavra da salvação. Não importa o teu passado. Sempre é tempo de reconstruir a tua história. O passado de Raabe era de prostituição. Ela era conhecida como prostituta. Mas não é o teu passado, não é como você era conhecido, é como é que você vai ser conhecido. Meu irmão, sempre é tempo de reconstruir a tua história. Às vezes nós nos prendemos demais. Mas porque no passado eu era assim, porque no passado eu tinha isso, porque eu não tive chance. Que conversa! É a chance que você vai ter a partir de agora. Deus está te dando uma nova chance de reconstruir a sua história. Não foca no que você foi no passado, no que você viveu no passado. Você quer isso para a sua vida? Se você não quer mais isso para a sua vida, começa a olhar aquilo que você vai ser. Aquilo que você será. Porque aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Só que enquanto você fica, diz, mas eu fui, mas no passado, mas era assim na minha família. Ei, foca a família que você vai gerar. Ah, Geraldinho, porque os meus pais eram separados. Pois forma você, pois a partir de mim, a minha família será uma família que não vai se separar. Eu vou ter fidelidade, eu vou ter unidade. Meu irmão, porque às vezes a gente está olhando muito como se o passado determinasse o nosso futuro. O nosso passado não determina de nada do nosso futuro. Pelo contrário, o passado te trouxe até aqui, ao presente. Talvez esse presente doloroso que você vive hoje é fruto do teu passado. Mas o que você vai viver no futuro é fruto do teu presente, das escolhas de hoje, do que você vai fazer hoje. A Raabe de prostituta passou a ancestral do grande rei Davi, mas de Jesus, o Messias, o Salvador, fazendo parte da história da salvação. O que teria feito com que Raabe deixasse a prostituição? Primeira coisa, porque a gente gosta também de ver a história completa, né? Não foi assim na mágica. É um processo doloroso gera futuro glorioso, lembre, processo doloroso gera futuro glorioso. Por que eu estou sofrendo agora? Porque eu estou num processo doloroso. Ah, por que eu tenho que fazer tanto esforço? Exatamente, ame fazer isso, ame. Eu tenho o maior prazer quando eu estou fazendo, Deus coloca um projeto novo, me dá uma inspiração nova e eu estou cansado fazendo. E aí, eita, tá bom demais. É bom demais estar cansado. É bom demais estar se esforçando, fazendo aquilo que Deus te deu. Isso é importante, porque senão a gente está sempre se vitimizando. E é um processo doloroso que gera um futuro glorioso. Por que é bom? Porque você sabe que aquilo que virá será muito melhor do que aquilo que já foi. Sabe? Isso é muito bom. Olhe, Raabe deixa a prostituição, se casa com um importante membro da família de Judá, se torna ancestral do Messias. O autor dos Hebreus, São Paulo responde, em Hebreus 11, 31. Hebreus 11, 31. Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Foi o quê? A fé, pela fé. Vocês entenderam ou não? Está aqui a explicação. Por que Raabe aconteceu tudo isso com ela? Pela fé, porque senão você fica nessa historinha. Eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Eu não me prostituo. E por que acontece isso comigo? E até quando você vai ficar nesse lenga-lenga, nesse mimimi, nessa historinha que não convence ninguém? Você quer que a pessoa tenha pena de você? Tá bom, vamos lá. Estou morrendo de pena de você. O que é que muda na sua vida? As pessoas terem pena de você. Para de querer que o povo tenha pena de você. Para de querer se vitimizar tanto. Não é assim que resolve. Ah, que eu sou tão... Pois Raabe era prostituta e se tornou uma grande figura na história da salvação. Pronto. E você, que nunca fez nada, por que você está dizendo? Não é isso, não é o teu passado, é o teu presente.
Se você é no presente um murmurador, um lamentador, um vitimista, o que adianta que você não fez isso ou aquilo? Vai vir gente que foi muito pior do que você e vai ficar muito melhor do que você. Porque não é o que foi feito lá, é o que você vai fazer agora. O que você está fazendo agora com o que Deus te deu, com o que Deus colocou na sua mão. Agora, meu irmão, o que você vai fazer? O que fez a fé no Deus dos israelitas, no Deus verdadeiro, foi o que fez uma profissional do sexo se tornar uma filha de Deus, uma mulher honrada, uma digna esposa. Não uma fé teórica, não, porque senão você fica, é porque não sei o quê, é melhor viver tudo de errado. Não é isso não, é porque ela só conheceu Deus naquele momento, ela era pagã. Era normal para ela ser prostituta, ela era pagã. Ela nunca nem tinha ouvido falar nesse Deus. Na hora que ela conhece a Deus, acontece uma transformação. E tem gente que conhece a Deus faz tempo e não se transformou. Sabe? Transformou numa fé, não é uma fé teórica, mas é uma fé que entrega a sua vida, que deixa que Ele guie a sua vida. Então eu vou dizer para você, você precisa mergulhar de forma que Deus transforme a sua vida. Se houve possibilidade de mudança de vida para uma pagã, prostituta, certamente há possibilidade para cada um de vocês, cada um de nós, pelo amor de Deus. Ao invés de se vitimizar, tem que me inspirar. Se entregar a Deus, crer em Deus. Rabi primeiro acreditou no Senhor, depois ela se entrega ao Senhor. E é dito que fé remove montanhas, pois para Rabi significou a remoção de muitos pecados. Dentre as quais a promiscuidade, a mentira e uma nova oportunidade para começar uma vida nova. Meu irmão, a fé em Deus e no seu poder mudou a vida dessa cananita pagã e prostituta. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo para desmerecer não ela. Eu estou dizendo exatamente a verdade sobre ela. Mas quem ela era e quem ela se tornou, não importa o que você foi. O mesmo pode acontecer comigo e com você na luta contra os nossos defeitos de caráter que todos nós temos. Não é se achar melhor do que ninguém. Nós também, como Rabi, temos nossos defeitos, talvez não sejam iguais os delas. Mas nós temos os nossos. Mas nessa luta contra os nossos defeitos de caráter, o lema de Rabi bem poderia ser, né? Tudo posso naquele que me fortalece, que é o nosso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu quero dizer uma coisa. Se Deus te colocou aqui, nesse dia, para ouvir essa palavra, eu não acredito em coincidência, mas eu acredito na divina providência que tudo dirige, inclusive transforma o que é mal em remédio. Eu acredito que a divina providência te colocou aqui hoje, para ouvir essa palavra, que não importa o teu passado. O teu passado te trouxe aqui. Então, inclusive, as vitórias de hoje que você está colhendo e as dores de hoje, elas são frutos do teu passado. Decisões erradas, escolhas erradas que você fez, como também corretas. Mas aquilo que você vai viver no seu futuro é o que você vai fazer com o que Deus te colocou na mão hoje. Eu quero te dizer, aproveite a oportunidade que Deus colocou, como Rabi aproveitou, e o teu futuro será brilhante. O teu futuro vai ser lindo. Escreva, meu futuro vai ser lindo.